Boa noite. Que a paz, o amor de Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de mais um encontro, de mais uma reunião, para conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus redimido. Agradecer a todos os irmãos e irmãs encarnados, desencarnados, que fazem esta casa, que nos possibilitem esse ambiente físico e espiritual para o estudo, para o aprendizado, para a renovação das nossas energias. E agradecer também a presença de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se bem, sintam-se em paz. E também agradecendo a presença daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Trago um abraço fraterno a todos os irmãos que fazem parte do NEASA, o Núcleo Espírita, Essencial de Arco Verde, a casa a qual faço parte. O nosso assunto é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 3, que fala de muitas moradas na casa do Pai, e vamos tratar da temática uma nova terra, terra no sentido do nosso planeta, da nossa morada, do nosso ordem. Quando a gente pensa, através de um olhar materialista, aquele olhar que não tem Deus, que não tem vida futura, que morreu, tudo acabou, que a felicidade é o ter e o prazer, fica um tanto quanto assustador pensar no futuro do nosso planeta. Sobre essa ótica do materialismo, caminhamos para uma destruição total, para um caos total. Mas, como o Espiritismo já há mais de 160 anos nos deixa bem conscientes da ilusão que é o materialismo, então o que o Espiritismo então nos ensina, nos traz sobre esse futuro do nosso planeta. O que esperar e o que fazer enquanto esperamos. O Espiritismo deixa claro sobre a ilusão do materialismo, que nos apresenta, através de fatos, de provas e de evidências, e de um raciocínio muito claro, muito bem fundamentado, a existência de Deus, a nossa condição como seres espirituais, a existência do mundo espiritual e a constante relação com o mundo material, uma série de consequências da gente entender a vida espiritual, a nossa condição de espíritos e as leis que regem o universo. Mas ficam algumas questões em relação ao futuro do nosso planeta. Será que o mal vai vencer? Lá no final, no ponto final que a gente vislumbra, é o mal que vai se consagrar? Será que o nosso planeta, qual é a destinação dele? O que vai acontecer com ele a um curto, médio prazo, a um longo prazo? O que está realmente por vir? E qual é o nosso papel em tudo isso? Será que tem alguém coordenando, administrando essa casa que habitamos, que é o planeta? Ou está abandonado? É uma embarcação à deriva, vai aí para qualquer canto, ao sabor das coisas. Então são essas questões que a gente vai procurar analisar
à luz da doutrina espírita, e claro, o Espiritismo como Evangelho revivido, estamos sempre fazendo essa ponte fundamental, o Espiritismo com o Evangelho de Jesus, demonstrando e trazendo por se tratar da mesma mensagem. Outro ponto que também poderíamos perguntar em relação a essa questão do futuro do planeta: será que ele vai se acabar? O fim do mundo. Mas em que contexto? Em que condição? Numa condição física? Numa condição moral? Numa condição evolutiva? Também faz parte do nosso estudo de hoje. De uma maneira rápida e preliminar, em relação à questão do mal, aí a gente vai observar as leis divinas, indo lá no Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita. Agora vemos, para conhecer o Espiritismo, no mínimo ler. Para conhecer de fato, a gente sabe a necessidade do estudo. Vamos encontrar a lei do progresso. Tudo no universo evolui. Matéria ou espírito, tudo evolui. Então, nós, seres espirituais, evoluímos em duas frentes: o intelecto e o moral, o saber e o sentir. E os mundos evoluem. Evoluem no aspecto material. Se a gente observar a trajetória do nosso planeta, há uma mudança significativa moral e também uma mudança significativa material. Então, quando pensamos o mal vai vencer? Não vai vencer. Porque é uma lei, que é a lei do progresso, e tudo na criação divina caminha para o melhoramento, para o aperfeiçoamento. O mal está temporariamente ainda mais numeroso. Mas o bem vem se ampliando, o bem vem crescendo e ultrapassará o mal. E aí a gente vai conversar disso daqui a pouco. Por que essa impressão de que só tem o mal, ou de que o mal está avançando, ou até a impressão que temos de que de fato ele vai ganhar no final? Mas a gente vai entender isso daqui a pouco. E saímos com a certeza, pelo entendimento que nos proporciona a doutrina espírita, que esse mal não vem prosperando e não vai vencer no final. Em relação ao fim do mundo, sim, tanto fisicamente quanto moralmente. Fisicamente o mundo vai se acabar em dado momento, sim. Tudo que é material passa por um processo que também é uma lei divina, que é a lei de destruição, para transformar essa matéria a ser reaproveitada. Certamente nosso orbe, no contexto material, vai ocorrer isso com ele também. A ciência já começa a estudar um pouco sobre isso quando o nosso astro-rei, o Sol, mudar o combustível que produz toda essa energia que tanto é importante para nós aqui na Terra, quando ele mudar do hidrogênio para o hélio, e ele vai expandir. Mas não se preocupe, dá tempo da gente evoluir bastante. A estimativa é por volta de 5 bilhões de anos. E são estudos preliminares. Então agora, para 100, 200 anos, 1000 anos, a Terra vai se acabar fisicamente? Não. E moralmente? Sim, moralmente sim. Uma mudança de uma condição inferior para uma condição melhorada. A leitura do Evangelho não foi aberta aleatoriamente. Tinha uma razão de ser para fundamentar também o nosso estudo. A lição foi do capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, e a lição mundos regeneradores. Falamos da evolução dos mundos, caminhar para o aperfeiçoamento, e nosso mundo passa por esse processo. Então, uma realidade moral, uma realidade de evolução irá desaparecer para que uma nova possa surgir. O Espiritismo nos esclarece a realidade do mundo espiritual, do mundo normal, do nosso verdadeiro lar. Nos fala também da importância de estar aqui. No capítulo seguinte, a gente está analisando muito o capítulo
capítulo 3, mas no capítulo seguinte, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai perguntar qual a importância da encarnação. E sabemos que uma só não basta, é da lei também divina a reencarnação, as sucessivas existências. É importante esse contato com o mundo material, quando bem aproveitamos para experiências de aprendizado, de fazer o bem, de mudarmos como pessoas, para que a gente cresça mais depressa, avance nessa escala evolutiva mais depressa. Mas ainda esclarece a importância daqui e a predominância e o valor maior do plano espiritual. Claro que não devemos antecipar a nossa volta, que aí é um equívoco. Mas entender o valor de cada coisa, a transitoriedade daqui, com o seu valor, que o tem, mas a predominância do mundo espiritual. Então há um comando, há uma organização e há um dirigente no aspecto espiritual, coordenando esse processo evolutivo do planeta. Um espírito que está no mais alto grau de evolução, um espírito competente, experiente, e esse espírito é Jesus. Então há uma administração, há um comandante que não vai fazer o trabalho por nós. Jesus está no comando, então a terra vai se regenerar, ó, uma beleza, tudo tranquilo, eu não preciso fazer mais nada. Não é por aí. Ele é um administrador. E nós estamos aqui, nós somos co-criadores com Deus, e nós temos a tarefa também de contribuir e realizar o máximo de esforço para que essa mudança ocorra o quanto antes. Eu, você, todos nós temos um compromisso com essa mudança de evolução do planeta. Ele vai avançar? Vai, falando da lei do progresso. João Paulo, mas tudo bem, peraí, deixa eu tentar entender aqui. Jesus está no comando, tem a lei do progresso, a terra vai avançar. Mas você falou que tem uma parte que me compete. Mas se já vai avançar, se Jesus está no comando, se vai chegar a um mundo melhor, e se eu não fizer minha parte? Vai retardar mais essa chegada. Ela vai acontecer, mas vai retardar mais. E a sua responsabilidade diante do descaso e da falta de compromisso e de ação nesse momento. Aí vamos para outro ponto do Evangelho segundo o Espiritismo. O indivíduo chega no plano espiritual. Qual é um dos pontos de maior dor de quando o indivíduo chega no plano espiritual? Da consciência de ter deixado de fazer tudo o que poderia fazer. Teve a oportunidade, mas deixei passar. Estava na noção do Evangelho, me fugiu agora o capítulo, qual é, mas procure o tema, a desgraça real. Exatamente, voltar o quanto eu deixei de fazer, o quanto eu deixei de avançar. E sim, o homem vai avançar, mas se eu não acompanhar essa evolução, vou ter que procurar outra casa para mim. O Espiritismo traz como princípios básicos, conhecimentos essenciais. Kardec coloca nesta ordem para facilitar a nossa compreensão e entendimento das coisas. Princípio número 1, Deus. Absolutamente perfeito. Vamos destacar aqui uns atributos para a gente entender melhor o nosso estudo. Inteligência suprema. Segundo princípio, imortalidade da alma. Já falamos dele aqui hoje. Somos espíritos imortais. Sempre vivos. Ora encarnados, ora desencarnados. Mas sempre vivos. Outro princípio, pluralidade dos mundos habitados. A vida, ela pulsa em todos os lugares do universo. E pulsa também nos diversos e inúmeros planetas que tem no universo. Mas isso é um absurdo.
absurdo. Voltemos para o princípio número 1, e o que a gente não tem dúvida, é um princípio do qual a gente não tem dúvida: Deus é absolutamente perfeito. E aí faço uma proposta que vocês raciocinem comigo. Trago aqui R$1 milhão e entrego para cada um de vocês. Olha, construam uma casa. Uma casa não, né? Uma mansão, né? Aí vocês constroem a casa. Aí vocês fazem lá os quartos, as salas, piscina, isso, aquilo, muita coisa que a gente não dá nem para dizer aqui quando dá para fazer. Quando termina, aí vocês fazem o seguinte: olha, eu só quero utilizar o quarto menor que tem, o resto não serve para nada, somente para quê? Para que eu saia de vez em quando, olhe, mas ficou tão bonito, né? É vazio, não serve para nada, mas ficou legal, e volto para o meu quartinho. Alguém faria isso aqui? Aí Deus, inteligência suprema, absolutamente perfeito, vai criar o universo todinho e vai habitar apenas um dos menores planetas. Não faz sentido. Como também a gente precisa usar um pouco da nossa inteligência e atentos. Bom, eu vou buscar vida em outro planeta nesta condição aqui. Peraí, essa condição aqui é nesta temperatura. É nesta força de gravidade. É com esse clima, com essas condições daqui. Porque no Salmo dos Espíritos, encontramos isso no livro dos Espíritos, sempre a forma humana. Mas a condição material, ela é diferenciada. E aí Jesus já nos fala disso quando diz em João capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas moradas materiais, muitas moradas espirituais. As materiais são essas que a gente está comentando agora, os planetas, o palco das reencarnações, e as de ordem espiritual, regiões de sofrimento não eternos, não apenas materiais, não para o indivíduo ficar lá sofrendo eternamente, que é desproporcional independente da falta. E regiões também evoluídas de paz e de trabalho e de estudo e de ajuda naqueles que estão nas zonas inferiores e nos mundos passando pelas reencarnações. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec vai nos trazer, juntamente com os Espíritos superiores, uma escala evolutiva destes mundos. Para a gente ter uma ideia do processo evolutivo em relação aos planetas. Em relação a nós, espíritos, Kardec traz esse estudo no livro dos Espíritos, num assunto tratado como escala espírita. Grupos evolutivos, de acordo com a evolução de cada espírito, para a gente entender a nossa jornada. E aqui nós vamos falar da jornada do planeta. Então, do menos evoluído para o mais evoluído. Primitivo, depois provas e expiações, depois regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou superiores. 5 categorias. Nós estamos no planeta da segunda categoria, do segundo degrau, passando por um processo de transição, chegando no terceiro degrau, que é o mundo de regeneração. Então vamos lá. De cada fase para outra, um processo de transição planetária.
que é isso? É um botãozinho que ali, ó, tá ali para acender a luz. Apertou, desliga. Apertou, liga. E aí muda de fase. Sai do primitivo, pronto. Assim, de uma hora para outra, para mundo de provas e expiações. Não. Alguns divulgaram aí por um tempo a questão de uma data limite. Vai chegar nessa data, pronto. Chegou nessa data, passou dela, tudo lindo, maravilhoso, perfeito, pronto, acabou. Não. Em nenhum canto da doutrina espírita nós vamos escutar isso e perceber o estudo dessa forma. A transição é um período de tempo. O processo é gradativo. Basta ver no nosso caso, que a gente está vivenciando agora, a gente está dentro do processo. A gente tem elementos do mundo de provas e expiações, bem marcantes ainda, e temos elementos do mundo de regeneração também se apresentando. É uma faixa de tempo que pode ser maior ou pode ser menor. Indeterminada, não. Falamos da lei do progresso e vimos que as etapas vão acontecendo. Agora a gente pode diminuir, a gente pode fazer esse processo chegar o quanto antes, como a gente pode prolongar por um certo tempo. Por um certo tempo. Aí esse momento de passagem de uma fase para outra é a transição. Mundos primitivos, e aqui a gente analisa de duas formas. Mundos onde o mal predomina, sim, tem mundos primitivos onde o mal predomina. De uma maneira muito forte, muito mais do que na Terra hoje. Mas também mundos primitivos, onde a gente vai ter uma predominância da ignorância, da falta de experiência, da falta de um número maior de reencarnações, porque vamos ter no mundo primitivo espíritos, podemos chamar assim, recém-criados por Deus. Aí temos a transição planetária, e aí chegamos no mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, onde o apego às coisas materiais predomina em relação às questões de ordem espiritual, onde ainda é muito comum a preguiça, a avareza, o egoísmo, o orgulho. Aí uma outra transição, aí chega no mundo de regeneração. E tem algumas pessoas pensando que é assim, a Terra vai chegar no mundo de regeneração e vai ser um mundo perfeito. Mas espera aí, são 5 etapas. O mundo de regeneração é a terceira, não é o final ainda. Então não é um mundo perfeito. Agora é um mundo onde o bem predomina em relação ao mal, onde um número maior de pessoas tem a sua conduta, não é só saber, tem a sua conduta no dia a dia guiada pela consciência de que é um ser espiritual. Porque saber sobre a questão espiritual, muitos sabem. Agora, tendo uma vida pautada com diretriz, tendo como diretriz esse conhecimento, é outra. É a conduta mesmo, o fazer no dia a dia. E aí nós temos um mundo de regeneração. Outra transição, mundos felizes. O que é exceção aqui na Terra, no mundo feliz, é a regra. A postura de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá. A exceção são alguns espíritos que apresentam traços de inferioridade. E depois outra transição aos mundos superiores, a esses mundos perfeitos, para espíritos puros. Em relação a essa transição que estamos atravessando, a gente já viu que é uma faixa de tempo. João Paulo, é daqui a 50 anos? É daqui a 100? É daqui a 200? Não sei. Porque depende do uso do nosso livre-arbítrio para essa nova terra surgir. Repito, não é um tempo indeterminado. Mas também não dá para precisar, porque a gente pode utilizar bem o livre-arbítrio e avançar. Pode tentar retardar, vai conseguir por um tempo, e freando como alguns espíritos encarnados e desencarnados pensam e buscam
realizar, mas vai chegar. Algo também muito importante, já citado, só para reforçar, o mundo de regeneração não é um mundo perfeito ainda. E algo que também vou falar de uma maneira muito rápida, a gente precisa aprofundar muito isso aqui, é o seguinte: o compromisso para o surgimento de um mundo de regeneração é de cada um de nós. Mas é de Jesus que é o governador, como a gente citou. Mas são dos benfeitores espirituais. É dos médiuns o compromisso, não é meu. O meu compromisso é chegar aqui, assistir uma palestra, tomar meu passe e voltar daqui a 8 dias. Receber a clareza dessa mensagem da doutrina espírita, despertar a consciência, e o compromisso é apenas assistir palestra e receber o passe. Assistir palestra é importantíssimo. Passar de grupo de estudo, fazer evangelho lá, tal. Claro que eu preciso estudar para poder me entender a vida e saber o que precisa ser feito. Mas eu preciso botar a mão na massa. Então é um compromisso de Jesus com o mundo transformado, dos benfeitores espirituais, nosso também. Há outro mecanismo que impulsiona essa renovação e já está acontecendo, que é da seguinte forma: primeiro, espíritos mais evoluídos, ou que já estiveram na Terra e agora estão mais evoluídos, reencarnam, ou de outros órgãos que reencarnam aqui para auxiliar esse processo. Então, nós temos a chegada de espíritos mais evoluídos. Sugiro a leitura do livro Transição Planetária, do Manuel Flamengo de Miranda. Depois ele tem Amanhecer de uma Nova Era e No Rumo do Mundo de Regeneração. É uma trilogia, falando muito bem de todo esse processo que a gente está analisando aqui, nesse momento. Falando muito bem, explicando isso. Então é um compromisso de Jesus, dos benfeitores espirituais, desses espíritos que reencarnam para dar a sua contribuição da experiência que já tem, e também nós. É tarefa também de cada um de nós. A melhoria do homem, a melhoria da nossa condição espiritual, a harmonização que a gente quer, o equilíbrio espiritual que a gente quer, o se livrar de um processo obsessivo que a gente quer, passa, inquestionavelmente, por uma mudança de conduta. A gente pode ter uma rede de apoio na casa espírita, mas a gente precisa agir no bem. Senão não tem uma editada do processo regenerativo, não tem uma mudança no processo de desobsessão, não tem uma mudança na minha harmonização espiritual. Eu preciso trabalhar. E esse trabalhar, sim, tem um trabalho voluntário para a gente estar aí envolvido, dar uma série de atividades, mas é o trabalho no dia a dia, a mudança de conduta, para que a gente possa fazer com que a coisa aconteça. A gente vai buscar o conhecimento, buscar a rede de apoio, sempre com muita sensatez, com muito equilíbrio. Isso realmente resolve? Isso realmente vai me trazer equilíbrio? Como voltar mais na frente com isso aqui? E junto com esses componentes, a mudança. A gente precisa trabalhar essa renovação. E aí a gente tem uma nova terra. E aí é a chegada dessa regeneração. Para a gente entender um pouco desse processo de regeneração e a chegada, desse mundo e passando pela transição, tem um exemplo muito bom mesmo. Todo mundo aqui já vivenciou uma reforma em casa. Poeira, barulho, móvel de cabeça para baixo, móvel amontoado num canto porque o pessoal está trabalhando em outro. Talvez aqui alguém goste de conviver no meio disso, mas eu acho muito difícil. Eu, particularmente, não gosto. Estiquei o máximo agora para fazer uma reforma em casa. Rapaz, não é o jeito, então tá bom. Nós estamos, enquanto planeta, passando por uma reforma. Nós estamos no meio da reforma.
Por isso que não está fácil. É desafiador. É muito desafiador o momento que atravessamos. Mas ele também é um momento muito especial, de oportunidade para que a gente possa crescer. Aprender e crescer. Aprender e oportunidades da gente trabalhar e vivenciar. Mas ainda encontramos no planeta uma situação muito difícil. Muito difícil. Misérias físicas, morais, espirituais, fome, crimes, violência, enfermidades as mais variadas, extremamente dolorosas, quadros de uma dor e de uma dificuldade impressionantes. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar disso. Ele traz justamente o quê? Esse quadro, ele traz uma análise. Primeiro ele traz um texto materialista e depois ele faz a análise disso. E aí ele traz o seguinte: a gente se depara com muita enfermidade, muitas misérias, muitas dificuldades. Mas também se depara com o egoísmo, com o orgulho, com as dificuldades morais. E aí vem a parte que eu destaquei, que ele traz o texto materialista. É uma tristeza essas pessoas que estão aqui na face da terra. E está tudo perdido. E aí ele vai e traz a análise disso. Analisemos a primeira parte. Ele traz a questão da gente perceber as enfermidades e as misérias, mas depois ele traz para a gente perceber as mazelas morais. E aí tem uma relação de causa e efeito. Por que tanta enfermidade? Por que tanta miséria? Porque a gente tem uma presença marcante ainda de severas dificuldades morais. Que, em resumo, o egoísmo e o orgulho. Quer tirar essas enfermidades? Quer diminuir esse quadro de misérias na face da terra? Nós precisamos trabalhar na causa do mal, combatendo o egoísmo e o orgulho. E aí você trabalha para eliminar a causa. E a gente vai lá no livro dos Espíritos e tem um questionamento do grande objetivo do Espiritismo, e é proporcionar a educação moral para quê? Para justamente atacar o egoísmo e o orgulho, para evitar essas consequências funestas. E a gente tem um quadro diferente na face da terra. É uma tristeza, está tudo perdido. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos com potencial e oportunidades para crescimento e vamos chegar à perfeição. Lembremos a lei do progresso. Então dizer que é uma tristeza, de que está perdido, de que não dá mais, de jeito nenhum. Nós já compreendemos a lei do progresso, nós já compreendemos, estamos inseridos em uma jornada evolutiva, mas a gente precisa trabalhar para sair dessa condição, modificar o planeta. Outra lição do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 2, leia, fica a sugestão de leitura, é uma síntese do objetivo do Espiritismo, é a lição do ponto de vista. É proporcionar esse conhecimento para que a gente mude a maneira de enxergar, enxergue a realidade. Já falamos aqui que somos espíritos, tem as leis divinas, as leis que regem o universo, a realidade do mundo espiritual, e modifica a nossa maneira de agir. Por quê? Porque a gente vai saber o que realmente interessa, o que tem valor, o que precisa realmente do nosso tempo, o que a gente precisa deixar de lado porque é perda de tempo e gerador de perturbação e desarmonia. E aí a gente vai trabalhando para essa melhora. Compreende, muda o ponto de vista, muda a conduta, começa a atuar na vida diante das situações e dos desafios de uma maneira diferente, muda os efeitos, muda a realidade. Aí, eu vou mudar a realidade do mundo? Vai. Agora a gente precisa entender que a gente vai começar a mudar essa realidade atuando onde a gente está inserido. Mas eu queria fazer
uma obra assim que atendesse milhares e milhares de pessoas. Tudo bem, talvez um dia você faça. Mas o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo dentro das nossas casas? No lar, o que a gente tem feito? Aí eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo transformado. Eu quero a presença maior da paz. Vamos trazer a paz como exemplo aqui. Mas dentro de casa, eu só trato os outros no palavrão, no grito, numa agitação tremenda. Mas quando eu estou na casa espírita, eu quero tanto a paz no mundo, um mundo melhor. Em casa eu começo isso. No meu ambiente de trabalho, na minha convivência social, até nos nossos momentos de lazer. É a postura, é essa ação para que a coisa possa se renovar, para que a coisa possa de fato mudar. Em relação à presença do mal, por que a gente tem essa impressão? Fazendo uma análise bem rasa, bem superficial, por que a gente tem essa impressão? Que só vai ter essa impressão que não analisa profundamente, de que o mal está cada vez maior. E aí a gente consegue compreender, com o estudo da doutrina espírita, a causa de tudo isso. Primeiro ponto. Se eu pego meu celular agora, abro um site de notícias, de 10 notícias, quantas são notícias boas, edificantes? E quantas são sobre roubo, assassinato, sequestro, isso, aquilo e aquilo outro? Tem locais que vai ser 10 notícias, 10 ruins. Mas é para a gente não saber, não estou dizendo isso. A gente está analisando o que chega para a gente. Será que só tem coisa ruim? Nós estamos aqui estudando, realizando nosso momento de orações, de vibração, de refazimento espiritual. Com certeza, em Arco Verde, não só tem a gente aqui fazendo isso. Quantas igrejas católicas, evangélicas e outras denominações religiosas, quantas pessoas nesse momento estão dando um trabalho imenso velando por alguém que está doente em cima da cama, cuidando de alguém idoso ou deficiente? Quantos estão saindo do seu conforto para amenizar a dor de outra pessoa? Agora é divulgado. Não estou falando que o bem tem que divulgar para aquela pessoa aparecer, não é isso. É para a gente analisar o que é que chega para a gente. E aí, se você, como eu disse, uma visão rasa, se uma análise profunda, o que chega pela televisão, o que chega pelo celular, o que chega pela internet de maneira geral, é o jeito que está realmente o mundo. Aí realmente a tendência é de um desespero. Se eu não for espírita e tomar aquilo ali que chega com realmente um quadro real, é desesperador. Mas infelizmente, ainda pela predominância temporária do mal, o bem não dá ibope. Vai divulgar, em vez de um crime, de um assassinato, todos os detalhes do crime, vai divulgar que alguém foi ali distribuir cesta básica. Vamos divulgar sobre o crime, porque vai ter muitas curtidas, muitos compartilhamentos, muitos acessos. Infelizmente. Outro ponto também que dá essa impressão da gente ter uma presença maior do mal é que à medida que nós evoluímos, a nossa tolerância com o mal, ela diminui. Nunca deveria ter existido, mas a gente passa a ter mais consciência. O que antes, tá bom, é desse jeito mesmo. Hoje, não é um absurdo, isso vai ter que parar. Basta ver comparando um espaço de tempo que não vai muito longe, vamos colocar meio século. Meio século. Alguém passa na rua e tem uma pessoa maltratando um animal. Há 50 anos. Talvez tivesse alguém que
falasse alguma coisa, tentasse parar. Hoje, qual é a postura de hoje? Ainda tem muita gente para filmar e propagar. Tem. Mas com certeza tem um número maior do que há 50 anos para buscar impedir aquilo ali. Assisti certa feita, não sei se era uma novela, se era um filme, que retratava o início do século passado. Estava a família, recebendo algumas pessoas em casa, acho que era uma novela. E o casal tinha um desentendimento. E aí, o casal se retirava, ia para o quarto, era a casa deles, e o homem começava a bater na mulher. E assim, não passou a cena da agressão, passou o momento das pessoas na sala, que continuavam como se nada tivesse acontecido. Porque no entendimento daquelas pessoas, aquilo ali era um direito do marido que achou que a esposa não agiu como deveria fazer aquilo ali. Qual é o nosso sentimento agora, sabendo de uma história dessa? Qual é a reação hoje? Bem diferente. E a gente poderia citar uma série de outros exemplos que antes, para a maioria, mas para outros, então, a gente avança, a gente entende a gravidade daquilo, a gente deveria ter entendido antes. Bom, nós estamos entendendo agora. Parar. É igual, por exemplo, eu faço questão de limpeza. Então, se eu entrar aqui e estiver sujo, a mim. Agora, olha, a sujeira é ruim por isso. Pode causar isso. Tome cuidado. Tenha conhecimento, tenha consciência. Chegando aqui, está sujo, me incomoda. Mas a sujeira é igual a antes. Mas a minha tolerância com ela, não é igual a antes. Então é outro ponto para a gente perceber como dessa aparência do mal maior. E tem também um aspecto onde há assim uma intensificação temporária do mal, mas que não vai levar a uma vitória final. É daquele ponto que se tem agora há pouco. Alguns encarnados e alguns desencarnados, eles têm a ideia de que, bom, se eu buscar colocar pedras no caminho desse processo evolutivo, eu vou conseguir frear a evolução. Me interessa o estado atual das coisas, de apegos, de vícios, de prazeres materiais, então vou buscar frear essa marcha. Claro que não consegue uma lei divina, a lei do progresso, e vai atingir o seu objetivo. Mas na cabeça desses irmãos e irmãs encarnados e desencarnados, eles acham que vão fazer esse obstáculo. E aí o que eles fazem? Temporariamente intensificam o mal. Mas é temporário. Então a gente começa a perceber e compreender. Hoje ainda está mais numeroso, mas não está ampliando, a não ser esses casos temporários, como se tem agora nesse último caso. Daquela questão do nosso compromisso, do de Jesus, da espiritualidade que chegam, são aqueles espíritos, e aí onde também o mal vai começar a diminuir também, espíritos que estão tendo as suas últimas oportunidades aqui e que não estão se adequando. E eles não vão reencarnar mais aqui por um bom tempo. Olha, vá, tente corrigir, tente fazer diferente. Não fez, olha, agora você tem que ir para outro lugar. Como se fosse assim, essas etapas evolutivas do mundo é como se fosse uma escola. A Terra está terminando a etapa dela de fundamental e médio. Breve vai ser uma faculdade. Não só vai ficar aqui quem tiver condição de estar na faculdade. Olha, você tem a chance, vá mais uma vez, reencarne mais uma vez. Não quis, não se preparou, olha, aqui você não vai poder reencarnar por enquanto não. Aí ou vai para outro mundo de provas e expiações, ou vai para mundos primitivos. Ele está diminuindo o processo evolutivo, ele está voltando no processo evolutivo? Não. A evolução dele é que ele conquistou. Ele vai no mundo primitivo, por quê?
Olha a misericórdia de Deus. Ele tem um avanço intelectual que o mundo primitivo não tem. Ele não tem um avanço moral para ficar aqui. Nem se propôs a construir isso agora. Vá ao mundo primitivo. Dê a sua contribuição com a sua inteligência e com a sua sabedoria. Ajude, avança, e aí você pode mais na frente reencarnar novamente na Terra. Já ouviu falar dos exilados de Capela? O mundo lá avançou. Aqui é o mundo primitivo. Venham para a Terra, deem a sua contribuição intelectual, e foi imensa, em diversas áreas, em diversas civilizações. Leiam o livro A Caminho da Luz, da autoria de Emmanuel. Ele explica muito bem detalhado tudo isso. Essa chegada desses espíritos, a contribuição onde se deu, em tal povo, em tal época, a contribuição foi dessa forma. Evoluíram, avançaram e hoje não estão mais. Agora, veja só a consequência. A gente não está aqui para assustar, mas para conscientizar. Você tem a oportunidade de estar aqui, de avançar, aí não faz. Aí não se propõe a se renovar. Você tem que ir para outro órgão, um mundo primitivo, para dar sua contribuição longe daqui, longe daqueles que você tem uma proximidade maior agora. É a consequência. Deus puniu. Não, Deus não castiga ninguém. É uma consequência da escolha que o indivíduo fez quando teve as oportunidades aqui e disse: não, eu não quero. Eu não vou caminhar. Eu não quero avançar. Então, você está jogando fora a oportunidade, amanhã vai fazer falta. Nesse processo também evolutivo, eu não estou conseguindo ver o relógio daqui. 9 horas. 9 horas? Misericórdia. Mas vamos lá, vai dar tempo. Está bom, continue. Outro ponto que aí não só nas etapas de transição, mas em outros momentos, não é obrigatório estar presente sempre, vocês vão entender por quê. Mas é algo que pode estar presente em qualquer fase, também na transição planetária. É onde Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 737, os flagelos destruidores. Por que Deus permite momentos de tanto sofrimento, de tanta aflição, até para o planeta todo? A gente passou por um, agora há pouco. Ainda tem sequelas dele, a presença dele aqui, esse flagelo destruidor, Covid-19. Por que Deus permite? A pergunta de Kardec. Já vimos que Deus não pune no sentido de castigo, vou lá, vou castigar, vou fazer você sofrer. É uma consequência da nossa negligência no processo evolutivo. Tem uma forma de evoluir, que é o amor. Deus oferta de diversas maneiras para que a gente conheça a sua lei, saiba da importância que vem assim. A gente não escuta, deixa para lá. Vem a segunda instância, o segundo convite, e isso a gente vai. É a dor. Plantada por nós, nós rasgamos o primeiro convite. E aí os flagelos destruidores, aí a resposta dos Espíritos. A chegada dos flagelos destruidores fazem com que ocorra uma evolução que levaria muitos e muitos anos, que ela ocorra em menos tempo. A gente viu ainda muita coisa equivocada na Covid-19. Muita coisa. A negação da ciência, não usar máscara, está com sintoma por meio do povo e para contato das pessoas nem aí para nada, mas também vimos uma série de coisas que são marcas de um mundo de regeneração. E quem ainda estava mais por provas e expiações, muitas pessoas refletiram sobre a questão da vida no mundo espiritual, porque um parente voltou, ou porque a própria pessoa esteve muito perto de voltar. Sim, tem aqueles casos de ficar muito perto de voltar e hoje continua igual. Infelizmente, é o livre-arbítrio de cada um. De cada um. Mas, para muitas pessoas, teve reflexão e, de alguma forma, algum avanço.
Aí na questão 738, Kardec pergunta novamente, mas não teria Deus outros meios? Aí o Espírito responde de maneira bem clara: tem outros meios, aplica, mas os habitantes do planeta Terra não querem ouvir. Então há um porquê da chegada desses flagelados destruidores. Não necessariamente a gente precisaria deles se a gente tivesse ouvido o convite do amor e avançado. Da mesma forma como acontece na nossa vida pessoal. A gente está aqui, a gente está estudando, a porta está aberta para todo mundo. Virtualmente a porta escancarada para todo mundo. Aí um convite, mas eu não quero. Amanhã é a segunda instância. Nos diz o benfeitor Bezerra de Menezes. E aí olha que maravilha essa clareza de visão que nos proporciona a doutrina espírita. Enquanto os materialistas vêm, está tudo perdido, vai tudo se acabar, só tem o caos, e aí o pânico, o medo, o desespero, a gente Bezerra de Menezes diz: vivemos um momento ímpar, ou seja, sem igual, de transição para a luz. É desafiador? É. Tem problemas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas é um momento sem igual para a gente poder evoluir. É um acesso como nunca ao conhecimento. É uma clareza de perceber, olha, é em casa, no trabalho, é na rua, é no centro, as oportunidades de fazer o bem, de ser útil, de servir. Uma oportunidade enorme. E olha a preciosidade para nós. Nós estamos reencarnados. Evoluindo no plano espiritual, evolui. Vimos a questão da encarnação, a importância de estar aqui, bem aproveitar, que evolui mais depressa. Nós estamos encarnados. 2. Nós temos acesso ao conhecimento espírita. Nós entendemos como a vida é, o que realmente presta, o que não presta, o que é para mim, o que não é, o que vai me levar a uma condição melhor, de plenitude, de paz, de harmonia, do que não vai. A clareza, olha, isso aqui é oportunidade de crescimento, isso aqui não é, isso aqui é desperdício de tempo, é desvio de rota. A gente tem isso muito claro. Olha a oportunidade que a gente tem aqui e agora. E aí vem do outro lado a nossa cobrança, né, em relação a Deus. Porque eu vivo perturbado. Porque eu sou frustrado. Porque nada dá certo para mim. Peraí, volta. O que a gente tem? Está reencarnado, tem contato com o Espiritismo, sabe as oportunidades de trabalho. Aí aqui a gente reclama. Por que não resolve? Porque falta esse. Que é outro ponto que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta: dá para superar as paixões? Dá para superar dificuldades morais? Os Espíritos respondem: sim. E muitas vezes sem muito esforço. Mas o que falta para vocês é vontade. Então, reencarnado, conhece sobre o Espiritismo, sabe das oportunidades da vida e quer ser feliz. Falta a vontade, a ação, a transformação. E aí, a nível pessoal, que vai contagiar aqueles que convivem comigo, que passam pelo meu caminho, e vai impactar a Terra. Essa era a proposta de estudo da noite de hoje, falar sobre essa nova Terra, né? E que a gente possa ter essa clareza a respeito da vida, estudando cada vez mais a doutrina espírita, e saber que a doutrina espírita, o conhecimento espírita, é uma ferramenta para a vida prática. É muito bom ouvir palestra, é muito bom estudar, é muito bom ler o livro, mas é urgente levar essa ferramenta para a nossa prática, para a nossa conduta. Muita paz para todos. Que assim seja. O tema trazido essa noite é a doutrina espírita de João Paulo, já através de Chico, já vinha, né, trazendo, informações sobre a transformação que a Terra teria que enfrentar, teria que passar.
para esse novo estágio, planeta de regeneração. Então foi um tema, como sempre, oportuno, proveitoso, né, que vai nos trazer, nos levar a uma reflexão. E tem mais ainda assunto, né, sobre esse tema nas redes sociais, né, mais conteúdo, né, não só também a doutrina espírita, as doutrinas também já sinalizam que estamos num período de transformação, de mudança, de melhoramento do planeta. Então, vamos, antes de encerrar, dar alguns avisos, né? O Centelha Divina, de 15 em 15 dias, continua fazendo atendimento no Hospital Espiritual aos domingos, né? E às quintas-feiras, no caso de hoje, né, também vem com esse trabalho, né, de atendimento no Hospital Espiritual. Uma vez por mês, esta casa de oração e trabalho realiza a campanha do quilo. Em que consiste a campanha do quilo? É um trabalho de pessoas, trabalhadores da casa ou simpatizantes da doutrina, que vêm a esta casa no sábado à tarde, 16 horas, para se reunir aqui, daqui escolher um bairro na cidade para pedir alimentos, gêneros alimentícios, para formar a cesta básica que serão distribuídos para os assistidos desta casa. Então, aqueles que quiserem conhecer mais de perto esse maravilhoso trabalho de Deus, né? Quantos anos, né? Esse trabalho tem sido feito por essa casa e trazido, né, tanta satisfação e tão bem, né, as pessoas que deles participam. Logo em seguida, haverá a abertura da Câmara de Passe para a aplicação do passo magnético. Muito embora, durante a palestra, a equipe espiritual já vem trabalhando e operando, né, na distribuição desses fluidos, dessas energias. Então, vamos elevar o nosso pensamento para a conclusão desse trabalho com a prece de encerramento. Senhor, Deus e Criador do Universo, Pai de infinito amor e bondade, que tem nos oferecido oportunidades de regeneração, de aprimoramento e de aprendizagem, que tem colocado para o nosso auxílio a equipe que, a serviço do Cristo, oferece o acolhimento, a caridade, o perdão, e que, através dos exemplos dos teus mensageiros, Senhor, da tua obra, tem como objetivo o bem comum. Que a paz do Divino Mestre, o amor de Cristo, nos ampare. Que o amor de Maria de Nazaré nos oriente, hoje e sempre. Que assim seja.